Salut! Bienvenue au Parlecast! Olá, bem-vindos ao Parlecast, meu nome é Rogan Wicked e este é o Parlecast. Você pode entrar em contato comigo pelos perfis do Instagram, @parlecast e @RoganWicked, e também pelo e-mail parlecast@gmail.com. Os conteúdos de todos os episódios estão disponíveis na página parlecast.wordpress.com. Salut! Bienvenue au Parlecast! Je m'appelle Rogan Wicked et vous êtes sur le Parlecast. Vous pouvez me contacter sur les profils Instagram @parlecast et @RoganWicked, et aussi par l'email parlecast@gmail.com. Les contenus des épisodes sont disponibles sur parlecast.wordpress.com. On y va! O episódio de hoje ele é uma progressão do que a gente tem visto nos últimos episódios. L'épisode d'aujourd'hui est une progression de tout ce que nous avons déjà vu dans les épisodes passés. Pourquoi? Parce que nous allons travailler les verbes do troisième groupe. Por que é uma evolução? Porque nós vamos trabalhar os verbos do terceiro grupo. Nous avons déjà travaillé les verbes du premier groupe. Nós já trabalhamos os verbos do primeiro grupo. São les verbes finissant par ER, são os verbos que terminam por ER. Nous avons déjà étudié les verbes du deuxième groupe, que são les verbes finissant par IR. Nós já estudamos os verbos do segundo grupo, que são aqueles que terminam por IR. Et maintenant, nous allons travailler les verbes du troisième groupe, que são les verbes irréguliers. Nós vamos trabalhar agora os verbos do terceiro grupo, que são os verbos irregulares. La question de verbes du troisième groupe, c'est que ils sont irréguliers, donc il n'y a pas une règle. A questão dos verbos do terceiro grupo é que eles são irregulares, então não tem uma regra na sua conjugação no presente. Il n'y a pas une règle dans la conjugaison au présent. C'est-à-dire que nous devons mémoriser la conjugaison. Isso quer dizer que nós devemos memorizar a conjugação. Por isso, não tem muito o que eu dizer, né? Eu vou dar alguns exemplos e vou aproveitar para fazer uma pequena revisão dos verbos do primeiro e do segundo grupo. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Donc, je vais montrer à vous quelques verbes du troisième groupe. Et après, on va faire une petite révision des verbes do premier e do deuxième groupe. Bien? Então vamos começar. Os verbos do terceiro grupo são os verbos irregulares. C'est-à-dire qu'ils sont les verbes qui ne sont ni dans les premiers groupes, ni dans les deuxièmes groupes. Et aussi les verbes aller. Então os verbos do terceiro grupo eles são verbos irregulares, que não fazem parte nem do primeiro nem do segundo grupo, e o verbo aller, que é ir em francês. C'est intéressant parce que les verbes du premier groupe sont les verbes finir par ER. É interessante porque os verbos do primeiro grupo são os verbos que terminam por ER, mais le verbe aller, qui finissent par ER, il n'est pas régulier. E o verbo aller, que termina por ER, ele não é regular, ele é irregular. Parce que, comme nous avons déjà vu, la conjugaison des verbes du premier groupe, c'est facile. Les verbes chanter. Je chante, tu chantes. Né? A conjugação dos verbos do primeiro grupo é muito fácil, né? Como o verbo cantar. Já o verbo aller, ele não é como o verbo chanter. A conjugação do verbo aller é a seguinte. La conjugaison du verbe aller, c'est la suivante. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. C'est complètement irrégulier, né? Completamente irregular. Uns exemplos aqui de verbos do terceiro grupo são o verbo courir, correr, cueillir, colher, mourir, morrer, ouvrir, abrir, offrir, oferecer, que são os verbos que são terminados com IR. São les verbes finir par IR, mais qui ne sont pas dans le deuxième groupe. São verbos que terminam com IR, mas que não fazem parte
do segundo grupo, porque a conjugação é diferente. O verbo correr, courir, je cours, tu cours, então não é igual, porque os verbos do segundo grupo têm aquela conjugação do verbo finir, completamente diferente. Outros verbos irregulares do terceiro grupo são os verbos que são terminados em O e R, oar. Des autres verbes qui sont les verbes do troisième groupe sont les verbes finir par oar, comme voar, savoir, pouvoir, etc. Como os verbos voar, ver, savoir, saber, pouvoir, poder. Et aussi les verbes qui sont finir par RE, comme attendre, prendre et mettre. E também os verbos que terminam com RE, como attendre, esperar, prendre, pegar, segurar, e mettre, colocar ou meter. E é isso, né? Esses são os verbos do terceiro grupo. E é interessante que não dá para memorizar muito facilmente, então você precisa ler, né? Eu recomendo que você leia os verbos. Ma suggestion pour vous, c'est de lire la conjugaison de verbes, chercher dans les chansons ces verbes conjugués, procurar nas músicas esses verbos conjugados, para você ir memorizando, né? Porque não há uma regra. Com o tempo, apesar de não haver uma regra, com o tempo você começa a memorizar como acontece no próprio português, né? O português também tem verbos irregulares e a gente nem lembra, então, normal. Então, esses são os verbos do terceiro grupo. Como eu disse, não há muito o que falar. Então, vamos partir agora para uma pequena revisão dos outros dois grupos, os verbos do primeiro e do segundo grupo. Maintenant, on va partir à la révision de verbes du premier et du deuxième groupe. Os verbos do primeiro grupo são os verbos mais numerosos da língua francesa. Les verbes du premier groupe sont les plus nombreux verbes de la langue française. Tem entre 4.000 verbos, né, na língua francesa. 3.000 são do primeiro grupo. Donc, il y en a 4.000 verbes dans la langue française, 3.000 são les verbes do primeiro grupo. Então, se você sabe conjugar os verbos do primeiro grupo, você sabe falar muito francês. Mas, claro, os verbos do segundo e do terceiro grupo são muito usados. Por exemplo, os verbos do terceiro grupo, mettre e prendre, eles são utilizados à exaustão, né? O verbo prendre, que é pegar, segurar, a conjugação é assim. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. E o verbo mettre, que é colocar ou meter, significa je mets, tu mets, il met. Nous mettons, vous mettez, il met. Significa não, né? Se conjuga. Le verbe du premier groupe sont réguliers. Os verbos do primeiro grupo são regulares. Attention que le verbe aller, il n'est pas un verbe du premier groupe parce qu'il est irrégulier. E eles são os verbos muito comuns, como o verbo aimer, chanter, arriver, entrer, rester, tomber. Conjugação fácil, como nós já fizemos o verbo chanter. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Très bien, très facile, vous connaissez déjà. Le verbe du deuxième groupe. Os verbos do segundo grupo são aqueles verbos que terminam por IR, mas que são regulares, não são os verbos com IR do terceiro grupo. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes qui finissent par IR, mais qui ont la même conjugaison do verbe finir. A dica é essa, né? Os verbos do segundo grupo, terminados em IR, eles são regulares, e você vai saber se eles são regulares porque eles vão ter a mesma conjugação do verbo finir, terminar. La conjugaison, j'ai fini, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Bien? Un autre verbe du deuxième groupe, choisir. Um outro verbo do segundo grupo, choisir. Je choisis,
tu choisis, il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Et pour finir, un autre verbe du second groupe, du deuxième groupe qui est fini par IR, le verbe agir. E, para terminar, um terceiro verbo aí que é do segundo grupo, que termina com IR, que tem a mesma conjugação do verbo finir, o verbo agir, que é o mesmo do português. J'agis, tu agis, il agit. Nous agissons, vous agissez, ils agissent. Bien, donc, dans cet épisode, vous avez appris à propos des verbes do troisième groupe e nous avons fait aussi une petite révision, certo? Então, nesse episódio, a gente aprendeu sobre os verbos do terceiro grupo e fizemos uma pequena revisão dos outros verbos para vocês não dizerem que eu sou uma pessoa má. Então, né, estudem, porque é isso, né? Verbo é prática. E a melhor forma de praticar é a seguinte, na minha opinião, ler bastante. Se você não quer ler um livro, você pode ler uma notícia pequena, ou você pode ler letras de música que as conjugações estão todas lá. E depois tenta escrever pequenas frases com esses verbos, aí você vai memorizando. Mudando, né, do singular para o plural, das pessoas do singular para as pessoas do plural, como a gente já fez alguns exercícios aqui. Ok? Então, agora a gente passa para a dica do dia. L'astuce d'aujourd'hui, a dica de hoje, são as músicas de uma cantora que se chama Zaz. L'astuce d'aujourd'hui sont les chansons d'une chanteuse qui s'appelle Zaz. Zaz est une chanteuse très célèbre. Tout le monde la connaît en France, mais elle est déjà venue ici au Brésil. Ela já veio aqui ao Brasil dans l'année 2018, je pense. Eu acho que ela veio aqui no Brasil no ano de 2018. Ela fait beaucoup de concerts dans le pays. São Paulo, j'en suis sûr. Ela fez muitos shows aqui no Brasil, em São Paulo é o que eu tenho certeza. A Zaz, cette femme, la chanteuse, elle est née le 1er mai 1980 à Tours. Tours est une ville en France. Elle est une chanteuse française qui mélange les styles de variété française, folk e soul. Então a Zaz nasceu no 1º de maio de 1980 a Tours, na França. É uma cantora francesa que mistura os estilos de variedade francesa, folk e soul. Elle est devenue très célèbre en 2010 avec la chanson Je veux. Ela ficou muito famosa em 2010 com a canção Je veux, né, do seu primeiro álbum. Aujourd'hui, elle a déjà publié 4 albums studio. Zaz, Recto Verso, Paris e Effet Miroir. Ela já lançou 4 álbuns de estúdio. Um que se chama Zaz, que é o próprio nome dela. Recto Verso, Paris et Effet Miroir. La chanson que j'ai choisie s'appelle La Pluie. A canção que eu escolhi se chama A Chuva. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que cette chanson travaille très bien le verbe de tous les groupes. Eu escolhi essa música porque ela trabalha os verbos de todos os grupos. Et bien sûr, pourquoi j'ai choisi Zaz? Porque eu escolhi a Zaz? Parce qu'elle est une chanteuse magnifique. Elle a une très belle et forte voix que tout le monde reconnaît au premier moment de la chanson. E eu escolhi a Zaz porque ela tem uma voz muito bonita, magnífica e muito marcante que você reconhece nos primeiros segundos da canção. Donc, la chanson s'appelle La Pluie, a chuva. Eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos da canção, tá? Pra gente trabalhar rapidamente ela e os seus verbos. Primeiro eu vou ler tudo em francês, tá bom? Le ciel est gris. La pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous
et comme un rite qui nous enlise, les parapluies s'ouvrent en cadence, comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie, en ce jour de dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies. Les passants se pressent, 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 sans attendre. É bonitinha, né? Vamos lá. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. O céu está cinza, le verbe être, conjugué au présent. Je suis, tu es, il est. Le ciel est. O céu está cinza. La pluie s'invite. A chuva se convida. C'est le verbe inviter, premier groupe, conjugué au présent. Elle est chez nous et comme un rite que nous enlise. Ela está em nós, nas nossas casas. Essa preposição chez não é che, tá? Como os gaúchos falam. Bate, não é che. CH é V. Essa preposição ela substitui informações sobre um lugar. Então, por exemplo, se você fala que vai ao dentista, você pode dizer Aujourd'hui je vais chez le dentiste. Eu vou ao dentista. Mais chez, elle fait la substitution aussi de notre maison. Ela substitui também as referências sobre a nossa casa. Então, eu não preciso dizer vou para minha casa hoje. Eu vou dizer simplesmente je vais chez moi aujourd'hui. Certo? Donc, elle est chez nous et comme un rite que nous enlise e como um rito que nos afunda. Enliser, c'est le verbe do premier groupe aussi. Como um rite, les parapluies s'ouvrent en cadence. Como um rito, os guarda-chuvas, les parapluies, se abrem em cadência, né? Cadenciados. Le verbe ouvrir, conjugué, au présent, au pluriel. Ouvrir. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Les parapluies s'ouvrent en cadence comme une danse. Os para-chuvas, não ia ler paraquedas. Os para-chuva. Guarda-chuva é parapluie. Paraquedas é parachute, tá? O verbo chuter, cair. Os guarda-chuvas se abrem em cadência como uma dança. Les gouttes tombent en abondance. As gotas caem em abundância. Le verbe tomber do premier groupe. Facile, je tombe, tu tombes, il tombe, nous tombons, vous tombez, il tombe. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. As gotas caem em abundância sobre a doce França. Tombe, tombe, tombe la pluie. Né? Cai, cai, cai a chuva. En ce jour de dimanche de décembre. Neste dia de domingo de dezembro. Já aprendemos os dias da semana, já aprendemos os meses do ano. À l'ombre des parapluies, na sombra dos guarda-chuvas, les passants se pressent, 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 sans attendre. Os passantes, os transeuntes, se apressam. Debaixo da sombra dos guarda-chuvas, os passantes se apressam, se apressam, se apressam, sem esperar. Sans attendre, le verbe attendre, nós vimos hoje, é um verbo do terceiro grupo irregular. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent. Sans attendre, c'est aussi une chanson de Céline Dion. Sans attendre é também uma música da Céline Dion. Certo? A dica de hoje é para vocês conhecerem a Zaz, essa cantora muito legal. Dica: procurem essa letra de música, ela vai estar nas nossas redes sociais. Procurem essa letra, peguem os verbos que estão nessa letra, conjuguem esses verbos no presente, por favor, para memorizar. Depois que fizerem isso, procurem outras letras da Zaz, escutem as músicas dela, prestando atenção nos verbos, para ir memorizando, né, minha gente? Porque agora a gente vai entrar numa nova fase, a gente vai começar a estudar os verbos no passado. Vamos começar o passado. É isso aí, certo? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.
Vous avez écouté le podcast Parlecast. N'oubliez pas de nous suivre sur @parlecast sur Instagram pour recevoir plus d'informations. Merci beaucoup et à bientôt. Back in the days when I was young, for me Paris was just a song. Street lights were shining in my head. Why don't you come here and see for yourself? Fashion and beauty everywhere, place for romantic love affairs. Even if for me it's just a dream. The place isn't what it seems. Paris is singing, I'm just happiness.